E olha, senhores, sem muita conversa, porque quem tem para conversar é o nosso entrevistado para lá de especial, que eu tenho uma honra muito grande de começar esse programa com ele, Alisson Paulinelli, presidente executivo da Abramilho e muitas outras coisas. Querido Alisson, boa tarde. Boa tarde. Com muito prazer, eu estou aí participando do seu importante programa. Nós estamos muito honrados e a gente já começa falando aqui. Vamos começar, depois a gente vê o que dá tempo de falarmos. Essa indicação para o Prêmio Nobel e que os brasileiros ficam muito orgulhosos disso. No início do ano passado houve aí uma mobilização e no final do ano, aí na semana passada, vamos dizer assim, mais um passo dado. E como é que está o coração do Alisson Paulinelli? Bom, primeiro, muito motivado, porque esta indicação, eu quero deixar isso bem claro, para mim, não pode ser uma homenagem exclusiva à minha pessoa. Tem que ser o reconhecimento do Brasil pelo grande feito que foi realizado aqui em pouco mais de 40 anos, em que nós passamos de um país importador a um dos maiores exportadores de alimento do mundo. E mais do que isto, o mais importante disto é que nós desenvolvemos uma nova agricultura no mundo que não existia, a chamada agricultura tropical sustentável. É a mais sustentável que tem, está demonstrando que ela tem capacidade competitiva pela qualidade e pela quantidade de alimentos que está produzindo. Além disto, nós temos os preços mais competitivos e temos capacidade de ofertar ao mundo o alimento com melhor qualidade em função de produzirmos todos os 12 meses do ano. Esta é uma característica da agricultura tropical que foi descoberta aqui no Brasil e nos coloca agora em grande vantagem comparativa com os nossos competidores. Eu cito o exemplo da irrigação. O Brasil tem pouca irrigação. Eu vou lhe falar tranquilamente. A nossa irrigação, ela produz hoje, eu não estou inventando nada, é só procurarmos aí o Planalto Central brasileiro, em qualquer produtor que já irriga, você vai ver que ele já produz 2,5, no mínimo, e 3 safras por ano. Isso significa que em qualquer época que houver necessidade no mundo, nós temos condições de ofertar o alimento mais limpo, mais novo, com características excepcionais e, com isso, atender a demanda mundial de forma mais eficiente. Bom, e também nós tivemos aí um pequeno, só travou a nossa imagem, nós estamos ouvindo o Paulinelli muito bem, então a gente continua aqui a nossa conversa, e quando a gente fala... Um prazer. A gente fala desse... Só a imagem travou, mas o áudio continua muito bem. Então, a gente continua seguindo essa conversa. Quando a gente fala dessa agricultura, começou lá nos anos 70, você muito jovem, chegando, assumindo um ministério com uma responsabilidade muito grande. Como é que era, aquele momento, falar em produção no Cerrado? Porque tem aquele Polo Centro, foram muitas ações ali nos anos 70 ainda. Olha, para mim foi uma honra ter começado naquela época por várias razões. Eu vim preparado. Eu fui professor na Universidade Federal de Lavras por muitos anos, tive a felicidade de alcançar a sua diretoria e fazer um projeto que hoje a transformou numa das melhores universidades do país. Segundo ponto, eu vinha de Minas Gerais, quando o governador Rondon Pacheco exigiu que eu fosse o seu secretário.
Eu vou confessar para você que eu tinha e tenho muita admiração por esta região de Goiás. Eu brincava que os mineiros sabidos ou iam ser banqueiros em São Paulo ou iam ser agricultores em Goiás. E ainda no segundo ano, quando eu era secretário e fiz o projeto de desenvolvimento do Cerrado, eu fui a Goiás para conhecer especialmente a região de Rio Verde, que me ajudou muito. Eu tive ali uma lição excepcional. As terras férteis já estavam produzindo e eu sabia que o Cerrado também poderia produzir. Voltei para Minas muito animado, fizemos um projeto que foi vamos chamar, o embrião do projeto Polo Centro, um projeto com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, que abriu as portas para nós conseguirmos colocar um programa como o Polo Centro, tão logo eu fui chamado para ser o ministro da Agricultura. A minha maior honra foi que, no período preparatório do governo, o presidente nos pediu que nos liberasse totalmente para fazermos o planejamento do governo, e trabalhamos 2 meses e meio. Eu, que não o conhecia, tive a oportunidade de conhecê-lo bem e todos os outros ministros que ele já havia sido convocado. E tive a honra de achar a solução para aquela crise brasileira. O Brasil estava com sua balança comercial abalada, especialmente pela compra exagerada de alimentos que nós estávamos tendo. Era 1/3 do nosso consumo, e os alimentos tinham, em 1968, dobrado de preço. E a balança comercial brasileira ficou bastante atingida por esse volume de recursos. E em 1973, véspera de nós entrarmos no governo, aconteceu o pior. Os árabes criaram a OPEP, a crise do petróleo. O petróleo passa de $2,5 a $3 por barril para 11, 13, 15, 19, e aí foi subindo. E aconteceu que o Brasil, naquela época, importava 80% do petróleo que consumia. Nós sabíamos que não haveria solução de curto prazo, nem para modificar o modelo industrial nosso, que era obsoleto, e nem para descobrir petróleo em menos de 20 anos, como de fato ocorreu. Agora, o que precisou foi lançar-se na busca do uso racional dos nossos recursos naturais na região tropical do globo. Não existia tecnologia apropriada para a região tropical. Nós tivemos de fortalecer a Embrapa, criar a Embrater, desenvolver programas governamentais de política agrícola, como o Polo Centro e outros que se sucederam, para que o Brasil pudesse, de fato, se ajustar a esta nova situação de ser capaz de criar, como criamos, tecnologias, desenvolvimento e inovação para a produção de alimentos no Brasil. Eu tive a grande satisfação de, ainda no primeiro quinquênio, e eu fiquei 5 anos no governo, o Brasil já tinha equilibrado na parte de alimentação a sua situação na balança comercial. E já no ano seguinte, 1980, o Brasil passou a exportar e viu que o seu produto era de melhor qualidade, de preço menor e de qualidade melhor. E com isso nós começamos a crescer na exportação e hoje somos indiscutivelmente o maior exportador em volume e em dinheiro de alimentos e produtos agrícolas do mundo. Bom, e a gente vê
A humildade do Alisson Paulinelli, que nessa indicação aí eu vi, e você ainda aqui no início do programa falando que o reconhecimento para o Brasil, para o produtor rural brasileiro. Quando a gente fala desse produtor que é sustentável, nós vemos sempre Alisson Paulinelli mencionar o Cerrado, o que produzia e o que produz hoje. E você hoje com mais de 80 anos nessa atividade toda, e a atividade a que me refiro é estar ali sempre buscando o aprendizado, buscando as inovações, falando de rochagem, falando de micro-organismos. Isso faz diferença cá na agricultura tropical também? Faz uma grande diferença. Eu considero que nós estamos agora com o desenvolvimento dessa agricultura tropical sustentável, que o mundo reconheceu como a mais eficiente, a mais capaz, tanto assim que está nos dando a responsabilidade de aumentar a oferta de alimentos até 2050, quando o mundo deverá atingir um relativo equilíbrio populacional, mas ele estará com 9 bilhões e 700 milhões de pessoas, além do número de 2 milhões a mais, com um fato muito importante: os países ricos, como Índia, que estão crescendo, como Índia, como China e como a África, que especialmente os seus países mais populosos, estão com um crescimento do seu PIB maior do que a média mundial. Portanto, esses países e os seus povos vão ter mais renda, mais riqueza. E quem tem mais renda e riqueza, a primeira coisa que quer é alimentar bem. Nós temos que estar atento a este crescimento. Estamos fazendo junto à FAO os estudos e temos muita satisfação de ver que nos 5 anos que estamos trabalhando junto com as projeções que foram feitas, elas estão na demanda acima das nossas previsões. Portanto, significa que nós temos que produzir mais. Agora, eu considero, isso é muito importante, que o produtor brasileiro está avançando e ele começou a enxergar que os benefícios que o clima tropical nos dá, as vantagens comparativas, ele pode aproveitar. O produtor brasileiro hoje começou a se interessar pela biotecnologia. Nas grandes propriedades e outras também médias, o produtor já está tratando de fazer o seu laboratório próprio para produzir micro-organismos gerais, bactérias, fungos, outros compostos que estão ajudando muito na sua produção e produtividade. Isso, para mim, é o que há de melhor e é onde eu estou chamando a atenção da necessidade do governo apoiar as instituições de pesquisa, a Embrapa, as nossas universidades, as nossas instituições de pesquisa estaduais e a iniciativa privada que já está na frente. O Brasil hoje está na frente do próprio Estados Unidos no campo da biotecnologia. Nós estamos muito mais avançados por uma razão simples. Lá eles têm o período do frio, que cresta o solo, cresta a planta, matam os micro-organismos e, inclusive, até as radicelas da planta. Não há um movimento biológico como existe aqui, que permite que, se de um lado as pragas e doenças permanecem, nós estamos conseguindo trabalhar para que haja, dentro do próprio jogo da microbiologia, o equilíbrio e a possibilidade de nós combatermos essas doenças pela ação biológica. Biologicamente, nós estamos nos liberando aos poucos da nossa dependência de produtos químicos. Veja, por exemplo, que a doutora Joana Doberein, da Embrapa, já morreu, infelizmente, e que eu sempre reclamo, essa mulher tinha que ter um busto em cada
em cada instituição de pesquisa ou cada centro de pesquisa brasileiro, porque ela fez o que o mundo não imaginava. O Brasil importava aí próximo de 17 bilhões de dólares só em fósforo. Hoje nós podemos produzir esse fósforo aqui, não é produzir, utilizar o fósforo que estava combinado no solo e a planta não tinha acesso a ele. Ela, com 2 micro-organismos, um liberou do solo e o outro permitiu que a planta absorvesse. Olha, nós começamos a fazer isso agora também já no nitrogênio e já também no potássio. Isso significa que nós estamos caminhando para fazer uma agricultura absolutamente natural. Eu costumo brincar que o Brasil quer oferecer ao mundo um alimento muito próximo daquele que Adão e Eva comeram lá no Éden. É verdade. Nós vamos nos libertar pelo avanço nessa área. E eu sou entusiasta disso. Nós não podemos perder essa oportunidade. Temos de investir nisso. Nós temos pesquisadores competentes que sabem como chegaremos lá. Eu estou vibrando junto deles. Eu tenho a maior certeza e espero que Deus me dê um pouco mais de vida, porque dentro de 30 anos o Brasil praticamente não vai usar produtos químicos mais na agricultura. E os consumidores mundiais vão ter certeza que a agricultura tropical é capaz de oferecer a eles um alimento muito mais natural que ele quer, com muito mais nutricionalidade, muito mais qualidade na sua alimentação. O Brasil vai caminhar para isso. E eu gostaria de ver esse terceiro grande salto. Se eu não ver, meus filhos que são agrônomos estão aí, vão ver. E aí, para a gente estar aqui fazendo esse fechamento do programa, você mencionou a questão do potássio para o Brasil. E nós acompanhamos ali, não me recordo mais, deve ter uns 4 anos, em São Gotardo. É São Gotardo mesmo, né, que tem ali potássio disponível. Essas descobertas vão contribuindo para essa agricultura sempre mais perto? Vamos sim. Eu vou além disso. Você sabe que hoje o Cerrado, quando nós conquistamos, especialmente no Polo Centro, a primeira preocupação que nós tínhamos é fazer a correção química. Era o calcário, era o gesso, era o potássio, era o fósforo e assim sucessivamente. A partir do 2º ano, quando você já trabalhava a estrutura do solo e ia melhorando, você começava a fazer aquilo que eu mais desejo que o Brasil faça intensamente: trabalhar na parte orgânica do solo. Os cerrados brasileiros, com 4, 5 anos, atingem o máximo da sua produção, graças à evolução que nós estamos tendo, como o plantio direto e outras, o plantio sob palhas, etc. Tudo isso está modificando e melhorando o solo brasileiro. Pois bem, essa garantia que nós estamos tendo de que vamos caminhar nessa direção vai nos permitir a usar também a rochagem, que é uma nova abertura para os pesquisadores, porque os nossos solos são solos mais velhos, mais antigos, tanto assim que pela sua lixiviação, pelo seu uso constante, o fogo, eles ficaram são solos negativos, são ácidos, não são tão novos quanto os das regiões temperadas, que são solos positivos. Pois bem,
Com a rochagem, nós pretendemos exatamente misturar elementos das rochas que irão completar esta solução de inovar os nossos solos. Eles vão se tornar cada dia mais ativos pelos elementos que vão receber, seja das rochas adequadas, estudadas adequadamente, os basaltos, os arenitos que tenham outros tipos de elementos, para que o Brasil faça a recomposição natural do solo que possui. Vocês já imaginaram isso? É uma evolução que só o clima tropical pode fazer isso. E eu me entusiasmo muito com isso. Acho que se nós tivermos competência e projetos estratégicos para chegar mais rápido, não demoraremos mais de 30 anos para estar com os nossos solos já revitalizados e não necessitando tanto de produtos químicos como dependemos hoje. Querido Alisson, nosso tempo está esgotado, eu quero agradecê-lo. Para nós, uma verdadeira aula, e aqui a nossa Nobel da Paz, inclusive a primeira indicação da agricultura, relacionada à agricultura nos últimos 50 anos. Muito obrigada, que Deus o abençoe e que tenhamos aí pelo menos mais 80 anos de vida para que nós possamos usufruir desse seu amor pela agricultura. Muito bem, muito obrigado, viu?